Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, dia da chegada de Gerson para fazer exames, assinar o contrato, a expectativa pelo anúncio. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro trabalhando, pensando na estreia no Campeonato Mineiro. Vamos trazer todos os detalhes desta contratação do Cruzeiro. Claro que ainda falta assinar toda a papelada, talvez quando você assistir este vídeo já esteja tudo resolvido, mas é apenas questão protocolar, e aí o Gerson vai mesmo vestir a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro trabalhando nesta sexta, o time alternativo fecha a preparação para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre, mais de 21 mil ingressos vendidos. A estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro neste sábado, às 18h30, a gente transmite aqui na Samuca TV, já chamando todo mundo para dar aquela moral, aquela audiência sempre importante neste começo de ano. Vamos ver aí o que vai fazer o técnico Tite, ele que define o time neste último treinamento hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro ontem fez a confirmação da renovação de contrato do volante meia Japa. Ele estava aí em negociação nos últimos dias e o Japa renovou o vínculo. Novo contrato agora do Japa até 2030, jogador aí que esteve na mira do Internacional e o Cruzeiro não topou negociar, principalmente depois do que o Inter fez com a diretoria do Cruzeiro, tinha acertado tudo do Vitão e depois o Internacional mudou as condições. Nesta sexta-feira também tem jogo do Cruzeiro na Copinha, hein? O Cruzeiro faz o último jogo da primeira fase, o Cruzeiro já está classificado. O time enfrenta em Franca o time da Francana. Os dois times venceram os dois primeiros jogos e a equipe aí do Myron César buscando mais um resultado sem o Fernando, centroavante que fez gols nos dois primeiros jogos. Ele voltou e está agora a serviço do time profissional na Toca da Raposa 2, principalmente para esse primeiro jogo. O Fernando será a opção aí para o técnico Tite. Vamos aguardar, como eu disse, mas o Tite pode ter até a presença do Chico da Costa, o centroavante, que já vem treinando. O Cruzeiro deve até oficializar a contratação do jogador aí muito em breve, mas o Chico da Costa, ele passa a ser aquela opção ali, né, de um centroavante com características diferentes. Agora, o principal assunto desta sexta-feira, chegada do Gerson. Ele vem no avião do Pedro Lourenço, desembarca por volta das 11, 11h30 no aeroporto da Pampulha, segue para a Toca da Raposa 2, vai fazer os exames médicos e assinar contrato. Fechando tudo nesta sexta, o Cruzeiro já pode até anunciar a contratação do Gerson. A papelada ficou pronta, deve ser assinada na manhã desta sexta-feira entre Cruzeiro e Zenit, mas todos os envolvidos já tratando o negócio como sacramentado. Claro que é importante aguardar ir para o papel, mas o acordo foi fechado, a troca da documentação já aconteceu, é questão apenas aí de finalizar os detalhes, assinar. O Gerson também precisa fazer os exames, vai assinar contrato de 4 temporadas. Assim que o Cruzeiro fizer tudo, o jogador será anunciado oficialmente, já começa a treinar, a se preparar, porque é um atleta que o Cruzeiro conta aí para o início do Campeonato Brasileiro, a partida no final do mês, diante da equipe do Botafogo. O Pedro Júnior, que é o vice-presidente do Cruzeiro, ele esteve ontem em uma entrevista na Rádio 98 e ele falou sobre permanência do Caio Jorge, que o Cruzeiro no momento não pensa em buscar um zagueiro, que está muito feliz, inclusive o Tite, com a evolução do Jonathan Jesus, e falou que espera fechar muito em breve a renovação de contrato do camisa 10, Matheus Pereira, que é uma negociação que vem avançando, mas ainda com pontos para serem ajustados. E por falar no Caio Jorge, o Pedro Júnior, nessa entrevista, ele confirmou que o atleta não será negociado com o Flamengo e que terá uma renovação de contrato, aumentando o prazo de contrato e também aumentando
o salário do atleta. O Caio Jorge, ele vai ficar aí mais alguns anos no Cruzeiro. Vamos ver aí, aguardar todos os detalhes, né? Mas, pelo menos, se não me engano, ele veio para um contrato de 5 anos. Então, até metade de 29, pelo menos mais um ano aí nesse contrato, ele vai prorrogar. E vamos aguardar. O atleta vai assinar isso nos próximos dias e está muito feliz. E dentro daquilo tudo que a gente vinha falando, né? O Caio Jorge, ele não iria forçar nenhuma situação, o staff também não. O staff, inclusive, que esteve em Belo Horizonte no dia de hoje e tudo foi acertado. O KJ segue no Cruzeiro e até uma informação, segue com a camisa 19. O Caio Jorge não vai mudar o número. Foi aí uma definição de KJ19 também em 2026. Pelo menos estava isso definido. Acho que não vai mudar e eu concordo que eu gosto que não mude. Vamos torcer aí para que realmente siga KJ19. E a gente deve ter o G97, que é o Gerson. O Cruzeiro reservou esse número 97. O pai do jogador tinha até falado, pode comprar a camisa 8, né? Mas a 8 é do Matheus Henrique, o Gerson vai chegar e o Cruzeiro reservando a 97. Não sei se ele mudaria o número, é a data de nascimento, né? O ano de nascimento do atleta. Então, 97 é a camisa que está reservada para o jogador e aí ele vai vestir, muito provavelmente, este número. Eu falei sobre detalhes da negociação, né? O Cruzeiro fechou todos os termos. E aí, pessoal, lá atrás, quando o Cruzeiro... Aliás, o nome foi revelado pelo grande Pedro Rocha. E lá atrás a gente trouxe a informação de uma pedida inicial de 40 milhões de euros do Zenit. E por que foi este valor? O Zenit pagou 25 milhões de euros à vista ao Flamengo. O Zenit pagou 3 milhões de euros em luvas, acho que 4 ou 5 milhões em comissão e o salário do Gerson durante todo este período, né? Então, inicialmente, e como eles queriam o Jonathan Jesus, o Zenit fez uma pedida alta para incluir o zagueiro e depois ia reduzir para chegar naquela equação ali, né? A informação que eu tive há 2, 3 dias era de que a pedida tinha sido reduzida e o Zenit bateria o martelo numa negociação de 17, 18, entre 17 e 20, mais o Jonathan. Com o Jonathan sendo avaliado em 8 milhões de euros, entre 8 e 10. Então, a equação ali, ela daria ou 17 mais o Jonathan, ou 19 mais o Jonathan, em valores aí próximos. E aí o Cruzeiro conversou internamente e chegou à seguinte conclusão. O Cruzeiro estava para pagar 10 milhões de euros aí no Vitão. O Cruzeiro ia encontrar um zagueiro de potencial, e o Jonathan tem muito potencial, e o Tite gostou muito dos trabalhos do atleta nesse início de pré-temporada. Então, se você inclui o Jonathan e ainda paga uma quantia pelo Gerson, o Cruzeiro teria que ir ao mercado comprar um zagueiro. E quem que o Cruzeiro ia encontrar? Ia ter dificuldade para achar um zagueiro neste momento. E se encontrasse, iria pagar esse valor aí. Então o Cruzeiro resolveu internamente o seguinte: ô Zenit, eu não mando mais o meu zagueiro, mas eu te dou essa diferença aí em dinheiro. E aí eles chegaram no último valor, 27 milhões de euros, esse valor fixo, mais 3 milhões em bônus. Sendo que uma cartada inicial, eu até brinquei, o pessoal falando que na Rússia não tem Pix, né? É óbvio, né, gente? Mas uma transferência de 10 milhões de euros à vista, quando o Cruzeiro vai iniciar o pagamento. E aí, uma informação importante, que o Cruzeiro, ele vai finalizar toda essa questão, né, o pagamento, ao longo dos próximos 18 meses. Então, é assim que o Cruzeiro vai conduzir todo este processo dos 27 milhões de euros
uma grande contratação que faz o Cruzeiro. O Gerson, ele já foi autorizado pelo Zenit a viajar para Belo Horizonte e nessa sexta ele chega a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato de 4 temporadas com a equipe celeste.